De comprar. Você está ouvindo Vento Norte. Está chegando o dia 2 de novembro, o Dia de Finados. Milhares de pessoas nos cemitérios e capelas se mobilizam para prestar homenagem aos entes queridos que já se foram. A tristeza e a saudade batem com mais força em muitos corações, fazendo com que muitos reflitam sobre a vida de uma outra perspectiva, a da morte. E aí muitos perguntam, por que nós temos que morrer? Por que nascemos destinados a morrer? Por que esta vida é tão breve? O que será que tem depois dessa vida? Tem alguma coisa depois dessa vida? São perguntas muito antigas, tão antigas quanto a própria humanidade. E a Bíblia, evidentemente, também trata desse assunto, até porque Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, passou pela morte. A Bíblia relata que não fomos feitos para morrer. Deus nos fez para viver para sempre. Porém, nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. E como resultado, o pecado entrou no mundo e com o pecado, a morte. Mas a Bíblia mostra também que a morte não é o fim. No Evangelho de Lucas, Jesus relata a história do rico e do Lázaro, onde após partirem desta vida, eles continuam existindo, num outro plano espiritual, num outro lugar. Um lugar de tormentos, onde ficava o rico, e um lugar de descanso, onde ficava Lázaro. Então nós vemos que nesse relato não se fala das pessoas numa espécie de sono, de inconsciência. O rico sentia as dores e dizia: este é o lugar de tormento. Ele sentia pena pelos seus amigos e familiares que tinham ficado aqui vivos e pedia para que Deus permitisse que o mendigo Lázaro ressuscitasse para irem avisá-los, para que eles também não fossem para aquele lugar de tormento. Então nós observamos aqui que há uma vida depois dessa, e se nós queremos realmente cumprir o propósito de Deus para nós, precisamos nos preparar para esta outra vida durante o tempo que nos resta aqui nesta terra. A Bíblia relata que aqueles que partiram com Cristo dormem no Senhor, dormem no sentido de que agora descansam dos seus trabalhos e as suas obras boas os acompanham. Já aqueles que partiram sem se preparar, sem aceitar o convite redentor de Cristo, sofrem o tempo todo. Também nesse relato que Jesus nos traz do rico e do Lázaro, nos mostra que os vivos e os mortos não podem se comunicar entre si. Veja que o rico queria que alguma forma de comunicação fosse estabelecida para ele avisar seus entes queridos que estavam aqui na terra, mas não era possível. Portanto, lemos que os mortos não voltam, que já partiu desta vida não terá outra chance. Na carta aos Hebreus, lemos que aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Diz ainda a palavra de Deus, no livro de Provérbios, que os mortos, os que partiram, não sabem de coisa nenhuma deste mundo, do que se faz debaixo do sol, ou seja, eles não sabem o que está acontecendo aqui nesta terra. Eles não deixam assuntos inacabados ou incompletos para que eles tenham que voltar a esta terra para resolver. Vemos também que aqueles que já partiram podem até pedir a Deus por nós, mas essa intercessão não funciona. Veja que este homem rico pediu por seus familiares que tinham ficado nesta vida, mas não foi atendido. Portanto, a morte é uma realidade presente na nossa vida. Mas como a Bíblia nos ensina a lidar com isso? A Bíblia mostra que a morte é um inimigo poderoso, mas não é invencível. Ela já foi derrotada há quase 2000 anos atrás, quando um homem chamado Jesus Cristo tornou a viver, 3 dias depois de ter sido crucificado. Alguém poderia dizer: mas outras pessoas também. Aconteceu isso. O próprio Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias. É verdade. Porém, Lázaro e outros que Jesus ressuscitou voltaram a morrer. E com Jesus foi diferente. Ele ressuscita para nunca mais morrer. É o que lemos em Romanos capítulo 6, versículo 9. Tendo Cristo ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não terá mais domínio sobre ele. A vida de Cristo é a garantia da derrota final da morte. Esse mesmo Cristo que declara no livro do Apocalipse: eu sou aquele que foi morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves aqui fala de poder, de autoridade sobre a morte. Então Jesus está querendo dizer que ele é maior do que a morte, que embora passemos pela morte, aquele que está em Cristo, ele não passa pela morte, mas vai direto da morte para a vida eterna. E a Bíblia nos promete que chegará o dia em que não haverá mais morte. Está no livro de Apocalipse, capítulo 21. Vi um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas, e Deus limpará de seus olhos
toda lágrima. Essa é a nossa esperança. Hoje nós homenageamos os que partiram, nos lembramos deles com saudade, lhes dedicamos uma atenção maior do nosso pensamento, mas um dia isso não será mais necessário. Um dia estaremos reunidos com aqueles que partiram com Cristo para nunca mais nos separarmos, seja pela morte, seja pela vida. Então, que nós possamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e Ele consolará os nossos corações pela partida daqueles que já se foram com Ele, que agora descansam com Ele no paraíso. Que Deus nos abençoe. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. Deus deseja falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Nós ainda há pouco falamos sobre a questão do Dia dos Finados. E agora vamos falar sobre
31 de outubro de 2021, 504 anos da Reforma Protestante. Quase meio milênio. Temos que olhar para a Reforma Protestante como sendo a mão de Deus agindo ao longo da história. Não sempre através dos grandes, mas dos pequeninos. Aquelas pessoas que aparentemente não teriam nenhum valor para a sociedade. Foi num momento como esse que Deus corrigiu e reorientou a direção da sua igreja. No tempo de Martinho Lutero, a Europa do século XVI, no final da Idade Média, os camponeses viviam profundamente insatisfeitos com sua condição miserável de vida. Os reis tentavam dar os primeiros passos para longe do domínio religioso. As universidades começavam a ensinar uma nova maneira de pensar e viver o mundo. Por outro lado, a Igreja Católica da época vivia muito preocupada com outros assuntos menos espirituais, como, por exemplo, a arrecadação de recursos para a construção da Basílica de São Pedro. Em resumo, a Europa daquela época era como um barril de pólvora, esperando por uma faísca. E Lutero acabou sendo esta faísca. Mas antes dele, outras pessoas começaram a defender uma mudança na religião, um retorno dos crentes às Sagradas Escrituras. Por incrível que pareça, apesar da proposta bem intencionada, muitas dessas pessoas não foram bem aceitas e tiveram que pagar com suas vidas. Um deles, um pregador chamado Jerônimo, da cidade de Praga, foi uma pessoa que levou multidões de volta aos pés de Cristo através do seu evangelho, mas foi preso e foi queimado na fogueira. No meio das chamas, ele cantava louvores a Deus até o último suspiro. Outro nome também dos precursores da Reforma Protestante foi João Westphalia, preso e torturado até a morte por pregar que a salvação era pela graça e não pelas obras. Savonarola, italiano, dedicado a Deus, fiel pregador da palavra, foi outro que também encheu as igrejas com multidões sedentas da palavra de Deus. Mas por fim foi preso, enforcado e teve seu corpo queimado até as cinzas. John Hus, na Alemanha, tinha sido queimado vivo há 102 anos pelo crime de pregar o evangelho. Antes de morrer, profetizou que ali estavam matando um pato, um ganso, Hus na sua língua, mas que daqui a 100 anos nasceria um cisne que não poderiam matar. E esse cisne acabou se mostrando Martinho Lutero. Nasceu numa família humilde, seus pais trabalhavam duro para sustentar ele e mais 6 irmãos. Cresceu no meio da pobreza, da ignorância, da superstição, sempre vendo Deus como um juiz irado, pronto a castigar os pecadores. Apesar das dificuldades, cresceu nos estudos, formou-se doutor em filosofia. Mas apesar disso, sua alma ansiava por Deus. Ficou maravilhado quando na biblioteca de sua universidade encontrou a Bíblia completa, escrita em latim. Naquele tempo, poucas pessoas podiam ter uma Bíblia ou mesmo ler uma Bíblia. Então resolveu abandonar a carreira acadêmica e entrou para o convento, aos 22 anos. A sua vida aparentemente mudou, mas não como ele esperava. Ele não encontrava paz para sua alma, apesar da sua dedicação aos jejuns, penitências e serviços religiosos do convento. Ali novamente encontrou uma Bíblia, onde leu a passagem: "O justo viverá da fé". Continuou na sua rotina religiosa, foi ordenado padre, voltou para sua cidade natal, Wittenberg, na Alemanha. Tornou-se também um conhecido pregador e grande estudioso da Bíblia. Naquele tempo visitou também a sede do cristianismo da época, a cidade de Roma. Estava entusiasmado, animado, mas voltou de lá entristecido com a corrupção e decadência que viu no meio da Igreja Católica daquele tempo. Após muito meditar, muito estudar, no dia 31 de outubro de 1517, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, ele pregou na porta da igreja uma folha com 95 teses para um debate público. Isso era um costume daquela época, quando se queria provocar uma espécie de chamado de todo o público sobre uma determinada questão. Foi a maneira daquele corajoso padre protestar contra algo que ele considerava errado: a venda de indulgências. Eram documentos assinados pelo Papa que garantiam o perdão dos pecados da pessoa, mediante uma soma em dinheiro.
Isso chamou a atenção de Lutero e o fez ver que dentro das Escrituras Sagradas isso não tinha lugar. As teses de Lutero, as 95, ou segundo alguns 96 teses de Lutero, elas até hoje são lidas e estudadas com muito afinco. E o que elas diziam? Muita coisa, o tempo aqui é pouco para falarmos de todas. Mas vejamos algumas. Tese número 6. O Papa não tem o poder de perdoar a culpa, a não ser declarando ou confirmando que Deus perdoou, ou perdoando os casos que são reservados a ele. Se ele não fizer isso, a culpa permanece. Tese 21. Erram os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de todo castigo e salva pelas indulgências do Papa. Tese de número 36. Qualquer cristão que está verdadeiramente contrito tem remissão plena tanto da pena como da culpa, que são suas dívidas, mesmo sem uma carta de indulgência. Tese número 62. O verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Tese 94. Deve-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, através dos castigos, da morte e do inferno. Tese 95. E que confiem em entrar no céu, antes passando por muitas tribulações do que por meio da confiança da paz. Hoje, essas teses podem parecer para nós comuns, banais, mas na época foi o começo de uma revolução muito mais do que religiosa. Também teve influência política, social, econômica. A Reforma Protestante, que daria origem a várias denominações, a Igreja Luterana, Presbiteriana, Metodista e outras. Estas, por sua vez, deram origem a outras denominações, até chegar ao nosso movimento pentecostal, de onde vem a Assembleia de Deus e várias outras igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais. Veja que, infelizmente, algumas denominações hoje, algumas até se dizendo evangélicas, estão indo naquele mesmo rumo errado de 500 anos atrás, vendendo o céu, vendendo bênçãos, vendendo perdão, vendendo aquilo que agrada aos homens, mas com uma espécie de disfarce religioso. Graças a Deus que muitas igrejas ainda seguem o outro caminho, o caminho da salvação, mostrando que a vida do cristão passa por lutas, por dificuldades, por tribulações, mas que com Cristo somos mais do que vencedores. Na época, as teses de Lutero provocaram uma grande comoção. Ele foi intimado pelo Papa a se retratar, voltar atrás no que ensinava, mas recusou-se a obedecer e por isso foi excomungado, expulso da Igreja Romana. Hoje, talvez isso não pareça ter muita importância, mas na época, ser excomungado era praticamente ser declarado morto em vida. Você ficava totalmente à margem da sociedade. Você ficava indefeso diante de qualquer tipo de arbitrariedade. Se você fosse um comerciante e fosse excomungado, as pessoas não compravam, não vendiam para você, ou seja, a sua vida financeira ia por água abaixo. Você poderia perder seus cargos, suas posições, até mesmo a sua liberdade e sua vida, de forma injusta, pelo fato de ser um excomungado. Portanto, Lutero, para preservar a sua integridade física, ele foi escondido por seus partidários no castelo de Wittenberg. E lá se entregou à tarefa de traduzir a Bíblia do latim, linguagem que era conhecida apenas pelo clero e pelos intelectuais, traduzir para o alemão, para a língua do seu povo, permitindo assim que milhares de pessoas lessem, entendessem e crescem na palavra de Deus. E essas traduções, elas foram levadas por toda a Europa, juntamente com os sermões de Lutero, graças a uma outra invenção de outro alemão daquela época, Gutenberg. A invenção da imprensa ou da prensa, que permitia que centenas, milhares de cópias de escritos fossem feitas rapidamente, mais rápido do que escritas à mão, serviu para que tanto a Bíblia, traduzida por Lutero, quanto também os seus sermões fossem levados por toda a Europa, muitas vezes contrabandeados, escondidos no meio de roupas, de bagagens, e as pessoas aos poucos iam tomando consciência da nossa mensagem. A mensagem da justificação por Cristo pela fé, somente pela graça, amparada pelo testemunho das Escrituras. Com isso, milhares de pessoas começaram a buscar e receber a salvação em Cristo Jesus. Esta mensagem foi resumida no lema Sola Gratia,
sola fide, sola scriptura. Os escritos e sermões de Lutero eram proibidos, excomungados, mas eram lidos em segredo, às vezes até mesmo em alguns conventos. Despertadas e animadas pelo poder do Evangelho em toda parte da Europa, as pessoas, comunidades, regiões inteiras se atreviam a sair do cativeiro e dar os primeiros passos da liberdade cristã. Mas calma, a reforma protestante não foi um mar de rosas. Martinho Lutero não foi um servo de Deus totalmente perfeito, sem pecado nenhum. Foi como qualquer outro. Se a reforma protestante fosse obra dos homens, teria naufragado. Se a palavra de Lutero fosse somente dele, teria caído mais cedo ou mais tarde no esquecimento. Mas não era uma obra humana, foi um despertamento que Deus trouxe para levar sua igreja de volta ao caminho certo. Portanto, esse legado que Lutero e outros reformadores protestantes, antes e depois dele, deixou e serviu de base para o cristianismo que temos hoje. Muitas das suas concepções, muitas das suas teologias são utilizadas até os dias de hoje. Elas eram 100% perfeitas? Claro que não. Tinham os seus vieses, tinham, digamos assim, as suas imperfeições, que era normal para a sua época. Mas, sem dúvida, foi o marco de uma nova fase da história da humanidade. O cristianismo começou a buscar sua verdadeira identidade, contribuindo para a restauração dos homens caídos e para uma grande visão bíblica de valorização do ser humano. Claro que tudo isso que estamos falando não aconteceu da noite para o dia. Foram séculos de pequenas manifestações, reações por parte daqueles que enxergavam uma igreja em decadência, que precisava rever seus valores. Muitos foram ridicularizados, calados à força, até mesmo mortos de forma cruel. Mas veja que tudo isso não conseguiu impedir a mudança. A reforma passou por 3 grandes ondas, 3 grandes processos. O primeiro foi a reforma teológica, com Lutero e outros da sua época. Foi o resgate da pureza do Evangelho, a base do retorno às Escrituras sagradas. O momento de romper definitivamente com o paganismo religioso que estava envolvendo a igreja daquela época e o estabelecimento dos princípios da Bíblia, centrados na graça, na fé e na glória dada somente a Deus. Com isso, o lema sola scriptura, sola gratia, sola fide foi ampliado para incluir solo Christus e soli Deo gloria, as 5 solas da reforma protestante. Com isso, nós vemos que o desvio teológico que existia na época começou a ser aos poucos corrigido. Não foi do dia para a noite, como dissemos antes. Levou tempo, mas finalmente havia uma tendência em curso, a tendência de melhorar, a tendência de voltar ao primeiro amor. Veja, portanto, que isso foi essencial para que muitas crenças errôneas da época começassem a ser deixadas de lado. Os desvios teológicos começavam finalmente a ser vistos como desvios e não como a doutrina padrão. Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros dessa época deixaram a base teológica que, certa ou errada em partes, mas serviu de base para as futuras gerações voltarem, traçarem um rumo de volta à palavra de Deus. Portanto, 31 de outubro de 1517 foi essa data comemorada como sendo o dia da Reforma Protestante. O dia que Martinho Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Durante as guerras que houveram na Europa, esta igreja chegou a ser destruída por um bombardeio, mas depois foi reconstruída e as suas portas foram refeitas em bronze. E nessas portas, escritas as 95 teses de Lutero. O segundo processo da reforma foi a reforma litúrgica. A liturgia é o ofício religioso, é a forma de adorar, de celebrar a Deus, é o culto a Deus pelo povo de Deus. Mas isso também estava sendo deturpado e precisou ser modificado. Precisou-se voltar a uma liturgia que fosse mais espontânea, uma liturgia que fosse menos como uma prisão e mais como um momento de adoração, de ter a oportunidade de uma nova experiência com Deus, de ouvir e transmitir a alegria da salvação em Cristo, de que realmente a Bíblia chegasse às pessoas e elas pudessem ter conhecimento, ler, entender aquilo que lhes era transmitido. E os reformadores também investiram na reforma litúrgica,
inclusive a parte musical, os louvores a Deus Trino. Lutero, por exemplo, compôs muitos hinos que marcaram gerações. Um dos mais famosos é o Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Louvores que ecoaram em toda a Europa e chegaram até os nossos dias nas mais variadas versões. A liturgia também envolvia o momento do ensino da palavra, a centralidade na pregação, no ensino, e isso permitiu com que grandes pregadores, grandes mestres, ensinadores pudessem ser utilizados por Deus para ensinar ao povo. E o terceiro processo foi a reforma missiológica, ou seja, de recuperar a visão missionária de pregação do Evangelho em todo o mundo, a toda a criatura. Com isso, as preocupações políticas e econômicas foram sendo deixadas de lado para ceder lugar para com amor e compaixão para com os perdidos. As conquistas territoriais e guerras religiosas começaram aos poucos a dar lugar à obra de expansão do Evangelho, com John Knox, passando por Moody, Hudson Taylor, Bunyan, George Whitefield e muitos outros que investiram na obra missionária. Guilherme Carey, conhecido como o pai das missões modernas, e muitos outros que colocaram no seu coração o desafio de levar o Evangelho aos lugares mais distantes, audaciosamente indo aonde nenhum pregador cristão ainda tinha ido. E essa reforma missiológica, ela continua até os dias de hoje, porque muitos povos, muitas etnias ainda precisam ser alcançados para o Evangelho. As dificuldades são as mais extremas. Dificuldades políticas, sociais, econômicas, guerras, regimes ditatoriais que não permitem muitas vezes que o Evangelho seja levado às pessoas com liberdade, mas tudo isso o Evangelho tem vencido e continuará a vencer, porque há um poder por trás da palavra de Deus que vai muito além do poder de uma igreja, de uma denominação, de uma placa, de um CNPJ. É o poder de Cristo, que prometeu que estaria com os seus seguidores todos os dias até a consumação dos séculos, e que aqueles que crescem no seu nome fariam as obras que ele fez e fariam até maiores do que as que ele fez, e que ele continuaria cooperando com milagres, sinais e prodígios que levassem as pessoas a crer no Evangelho. Portanto, onde esteja o povo de Deus, a igreja do Senhor, ali também estará um povo livre. Livre em todos os sentidos da palavra, livre no seu coração, livre na sua espiritualidade e buscando a Cristo, levando essa chama missionária que começou lá no Pentecostes, atravessou os milênios, passou pela Reforma Protestante e chega até os dias de hoje. Então nós, cristãos do século XXI, somos agora aqueles que estão incumbidos de levar a tocha, levar a mensagem do Evangelho a toda criatura. A bandeira que foi levantada pelos reformadores agora é passada para nós, e não podemos deixar de lado, não podemos deixar cair, mas temos que fazer jus à missão que Deus nos confiou, levando a palavra, o Evangelho, a toda criatura. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo que crê, que é esperança para aqueles que nada têm diante de si, e é luz no meio das trevas. Então, que a Reforma Protestante nos faça meditar e protestar contra o pecado, protestar contra a corrupção, protestar contra o progressismo, protestar contra tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus. Que não nos calemos, embora tentem nos calar, embora nós estejamos vivendo a cultura do cancelamento, mas não nos calemos e sejamos realmente protestantes no sentido maior de todos da palavra. Que Deus nos abençoe. Forte é nosso Deus, escudo e
É isso aí, Vencedores por Cristo com a canção Castelo Forte é Nosso Deus. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa, mas lembramos novamente a você, nosso canal Palavra Viva e Fiel já está aí no YouTube com a lição da Escola Bíblica Dominical do Programa de Educação Cristã Continuada. Você também pode acessar nossa página palavravivaefiel.blogspot.com e baixar gratuitamente a lição da Escola Bíblica Dominical de adultos, crianças, adolescentes, todos têm o seu lugar na EBD. Também um grande abraço aí para os nossos acadêmicos do CETAD, Seminário Teológico da Assembleia de Deus a Pioneira. Tivemos a grata satisfação de ontem encerrar mais uma turma com a disciplina Soteriologia. Foi uma bênção e foi um privilégio poder ministrar a vocês. Vamos então aqui nos despedindo, desejando a você um final de semana repleto da bênção e da paz do Senhor Jesus. Não falte na Escola Bíblica Dominical, que Deus tem bênção para você lá com os nossos professores. Vamos então deixando você com a nossa última mensagem musical de hoje. Anderson Freire, A Igreja Vem. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Também um alô todo especial aí para os nossos colegas, funcionários públicos, servidores públicos, neste dia 28 de outubro, dedicado ao Dia do Servidor Público. Deus abençoe todos vocês e que através das vossas vidas, o nosso Amapá e o nosso Brasil seja cada vez mais abençoado. Nos seus locais de trabalho, administração pública estadual, municipal, federal, não importa onde você esteja, mas continue fazendo muito bem o seu trabalho e deixe ser um instrumento de Deus na sua repartição. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja veio, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A paz é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa. Rádio Boas Novas FM, uma emissora da Fundação Semeador, Avenida Piauí 111, Pacoval.